podcast Coragem pra Quê? Aqui onde a gente conversa sobre o que é o coragem de verdade, não é mesmo, Mariana? É isso aí! Bem-vindos a mais este episódio. Hoje nós vamos falar sobre o que, Julia? A gente vai falar sobre a vida. Uau! Profundo, hein? Será que a gente vai falar sobre a vida ou sobre o que a vida fala pra gente e como a vida fala pra gente? Mas, Mariana, a vida fala ou a vida sussurra? Eu acho que ela tem um jeito bem sutil de falar e nos conduzir, mas será que a gente ouve? E o que acontece quando a gente não escuta, Mariana? Acho que quando a gente não escuta, o que sobra pra vida é dar uma gritada, uma berrada, né? Ver se a gente se atenta, se apruma. Pois é. Você já ouviu um grito da vida, assim, Júlia? Ou já, Ah, é um puxão, assim? já. Você não? Não foi por aí, não! Eu acho que todos nós vivenciamos essa jornada, esse processo de entender, né? É, aprender a ouvir a vida antes que ela precise gritar, né? Dentro dos processos terapêuticos, a gente consegue perceber isso muito com relação, às vezes, às formas de adoecimento. A Uhum, psicossomática traz muito essa questão o corpo, na maioria das vezes, quando ele adoece, ele está trazendo questões emocionais que a gente não conseguiu digerir, ou assimilar, ou perceber. Assim como às vezes uma grande ruptura, ou um grande momento de insatisfação, onde as coisas mudam muito repentinamente, uhum, ou quando a gente precisa, ou quando a gente não tem alternativa. Na maioria das vezes é um grito da vida dizendo e convocando a gente a uma transformação que talvez a gente não está ouvindo, porque a mente está dizendo que a gente deveria algo, ou aquilo outro, ou deveria estar fazendo qualquer outra coisa que não seja fazer aquilo que a nossa alma clama, né? A nossa uhum. alma está desejosa. A gente tem muitas formas de distração, a gente se distrai muito. É, com os próprios pensamentos, inclusive, né? Confunde, eu acho, muito também esse chamado da vida com aquilo que está mentalmente nos sobrecarregando, né? Que é muito diferente do que a vida normalmente vai nos dizer, né? Que é o que nos leva, o que nos carrega nesse sentido, né? Até tanto no sentido de conduzir, quanto no sentido de dar energia, de dar Uhum, motivo, né, para agir, assim. uhum, é importante dizer que a gente está fazendo essa fala aqui introdutória, porque na semana que vem a gente vai trazer uma convidada muito especial que vai falar sobre a trajetória dela, e a gente percebe que a grande transformação que ela fez na trajetória dela, por muitos nomes e muitas histórias que ela possa contar, ela gosta muito de contar histórias, é que ela conseguiu fazer essa transformação, né, de um lugar onde a vida precisou gritar com muitas rupturas, até mesmo vinculado a esse lugar da espiritualidade, onde ela não acreditava em nada, né, para hoje ser uma pessoa que escuta os sussurros da vida, que já se Uhum. autoriza a estar em conexão com o universo, com a vida, com Deus, seja qual o nome que você que está me ouvindo se sinta mais confortável de chamar. E eu acho que esse é um grande processo de transição, porque a gente não consegue muito aprender a navegar com mais fluidez e alegria na vida se a gente não consegue sentir confiança na gente mesmo, né? Nos caminhos que a vida traça para gente. Uhum. Se a gente não consegue sentir gratidão, alegria pelos Uhum. movimentos que acontecem. Uhum. Não, e acho legal que você, né, colocou e trouxe um pouco também da nossa próxima convidada, assim, que eu acho que ela exemplifica muito bem, assim, né, isso que a gente está tentando dizer, né, desse momento de ruptura e também do chamado da vida. Mas quando você questionou, assim, acho que com certeza, acho que todo mundo em algum momento
passa por isso, assim, né? Por ter esse chamado. Talvez, assim, as vezes que eu tenho passado, elas não tenham sido tão intensas ou tão claras, assim como talvez eu nunca tenha sido uma pessoa que não acreditou, digamos assim, né? Então eu nunca tive nesse em quesito a espiritualidade não foi algo que eu tive que ter uma grande ruptura, assim, né? Mas acho que esse ouvir esse sussurro da vida e como a gente ouve e conduz a vida, assim, é muito. Acho que isso fica muito evidente, assim, né? Na nossa próxima convidada, acho que Uhum. até na fala dela, nas histórias mesmo, assim, e de como que ela conduz isso hoje, né? Assim, não a partir dessa ruptura. Uhum. Que eu acho que para mim é sempre um desafio, assim, eu acho que tem momentos em que eu tô mais alinhada e que ouvir, né, interpretar e ouvir fica mais fácil, tem vezes que eu tô mais dispersa, mais perdida, assim, não tão atenta, e aí, normalmente nesses momentos a vida embola, né? Aí Uhum. vem aquele grito, assim, né? Opa! Uhum. É, e é curioso, né? Que assim, você pode estar se perguntando, né? A gente está aqui num podcast que se chama Coragem para quê? E eu sinto que a gente precisa de muita coragem para fazer essa sintonização com o sussurro da vida dentro dessa massa de pensamentos, desse imprint que a gente vive, que é muito ao oposto disso, né? Que a vida é nossa inimiga, que a gente tem até alguns ditados populares, né? Que fala dia de muito, véspera de pouco. Então, assim, é um lugar onde a gente foi ensinado a olhar as adversidades, não como uma comunicação da vida com a gente, né? Inclusive, a nossa convidada deu um exemplo para gente quando a gente estava conversando sobre essa possibilidade, né, da gente Uhum, entrevistá-la, e aí ela falou assim: Ah, eu fiquei com uma dor no ombro, então o universo estava falando para mim isso, né? Então, uhum, existiria a possibilidade dela olhar aquela dor no ombro como um castigo ou uhum, como um impedimento, né? E aí ela, como já está fazendo esse processo de estar muito ouvindo os sussurros da vida, entendeu aquilo por um outro caminho e foi fazer as medidas necessárias que ela precisava fazer para que então aquilo passasse. Então, uhum, ouvir os sussurros da vida também tem muito a ver da gente sair desse condicionamento de defesa, onde a gente tem que estar sempre com medo, porque alguma coisa ruim vai acontecer com a gente, e que a gente tem que estar sempre preparado para se defender. uhum, E a gente tem uma ilusão de que o oposto disso é uma ilusão. A gente tem ilusão que a gente sustentar uma visão positiva da vida é uma ilusão, uhum, sem perceber que isso também é uma forma de enxergar a vida, uhum, né? A gente olhar a vida como se alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento também é uma forma de olhar a vida. Não uhum, significa que é a vida, porque a vida uhum, ela não tem essa forma já construída ou definida. A vida é sobre uhum, a forma como a gente a enxerga. A partir uhum, do momento que a gente enxerga ela como a nossa amiga, a gente começa a ouvir os sussurros, seja em algo muito legal, uhum, seja em uma dor, seja uhum. em algo que não deu certo. É, porque tem isso, né? Nem sempre vai ser positivo, assim, né? Pode vir um recado, normalmente, quando você precisa de um grito, é algo que vai te incomodar, vai te causar algum tipo de desconforto, assim, né? Pode ser uma dor física, pode ser um empecilho, né? Pode ser uma, sei lá, uma relação, alguma coisa que né, que é muito conflitante, conflituosa. E, enfim, né? Você vai ter que. Mas o fato de você olhar para isso como uma oportunidade, né, assim, como algo que impulsiona uma mudança, e acho que isso é uma palavra também importante da gente ressaltar, assim, você está aberto a mudar, assim, aberto ao que a vida está te colocando, independente se isso é confortável ou não, assim, né? Eu Sim. estava pensando recente, não é muito relacionado, assim, mas me veio agora também falando que Uhum. da linha tênue, assim, né, entre uma coisa ser impossível e ela ser inevitável. E eu acho que tem um pouco isso, assim, sabe, no,
se ouvir a vida, assim, né? E nessa coisa que você falou da ilusão, né? De você Uhum. acreditar que a ilusão é uma ilusão, né? É. E compartilhando um pouco das coisas que eu tenho, das doideiras da minha mente também, eu tenho pensado muito ultimamente sobre esse lugar, né? Do quanto a gente constrói as nossas realidades e a gente tem muita dificuldade de compreender que a gente constrói as nossas realidades porque elas não são algo que é assim, de uma hora para outra, né? Uhum, Ela é um molde, né? Social que acontece. E aí a gente vai moldando, moldando o que que é a realidade. Mas eu acho que ajuda a gente a compreender quando a gente olha um pouco para trás, por exemplo, 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, e quando a gente vai vendo que as realidades vão mudando, né? Vamos dizer, sei lá, 300, 400 anos atrás. A gente pegava no domingo a nossa cestinha de comida com uma toalhinha de piquenique e ia assistir as pessoas serem degoladas, enforcadas na praça. Isso era uma realidade que hoje em dia já não é mais a nossa realidade, a gente não consegue nem imaginar essa realidade. uhum, Então, o que eu estou querendo trazer é, a gente não consegue muito mensurar, porque a gente gostaria muito que a coisa acontecesse assim. Eu pensei aqui agora, amanhã aconteceu. Então, como eu não penso que agora e amanhã aconteceu, a gente acha que não é assim. uhum, A gente não entende o caminho que existe uhum, até aquela coisa acontecer. É que é um pouco do episódio que a gente falou sobre os milagres, né? Então, uhum, assim, a gente acha que milagre é uma coisa que assim, eu pensei aqui agora e amanhã aconteceu. E às vezes, dependendo. A gente colapsa, a gente consegue colapsar algo disso. E uhum, aí aquilo fica tão marcante que a gente chama isso de milagre. uhum, Mas a gente vai perdendo as pequenas comunicações da vida o tempo todo e as pequenas possibilidades de escolher os uhum. nossos pensamentos a todo momento. É, até porque quando acontece esse colapso, muitas vezes tem essa distorção do tempo, e aí realmente, né, parece que aconteceu do nada, né? E se você for ver, não foi do nada. Na verdade, desde que você nasceu, provavelmente você está construindo aqui até o momento em que aquilo vai acontecer, né? Mas Sim, ele é fruto de uma soma de sim, ações e escolhas. pois é. E eu acho que a gente está falando isso, né? Pelo menos eu estou falando isso, porque eu acho que o que dificulta a gente conseguir escutar o sussurro da vida e a vida precisar gritar com a gente, que a gente tem esse lugar muito dissociado, né? De que assim, se você tem uma visão positiva da vida, se você tem alegria na vida, se você tem satisfação na sua vida, é como se isso fosse frágil, ou como se você fosse julgado de alguma forma, como É como se bobo, fosse bobo, né? Assim, uma coisa. iludido, Uhum, né? Qualquer outra coisa, e na verdade é um formato de domesticação, né, que a gente vivencia. Então, por isso que precisa ter coragem. Para você ser feliz, tem que ter coragem. uhum. E é muito, assim, doido de observar, né, o como isso repercute também na vida, né, de pessoas que realmente tomam essa postura, assim, né? De você experimenta você, né? Até a gente faz tem um experimento clássico, né? Fica aí, sei lá, uma semana sem reclamar de nada, né? Sim. Percebe o quanto a gente reclama de coisas aleatórias, assim, de coisas que não fazem o menor sentido, assim, se você parar pra pensar, né? Realmente, por hábito, né? Uhum. E não Uhum. tô nem falando pra você agradecer, né? Tô só É. falando pra você não reclamar, né? Ver outra perspectiva. E tem, por exemplo, a Louise Hay, que para mim ela é uma mestra, um Uhum, grande ícone desse lugar, que lá na década de 80, ela fez um trabalho muito bonito com as pessoas aidéticas quando a AIDS surgiu, né, auxiliando muitas pessoas dentro desse formato de pensamento, de compreender muitas das coisas que estavam envolvidas emocionalmente ali, mas ela traz um trabalho muito bonito e ela conta em uma das palestras dela sobre
esse lugar da experimentação, né? Porque a gente acha que assim, eu conheci, então agora eu tive meu despertar espiritual e pronto, né? Uhum. Já Deu, acabou. emudeci, né? Uhum. Sempre entender que essas são camadas e camadas, e as suas sombras, elas não são suas inimigas. E aquilo que ainda não funciona tão bem, quanto mais você resiste também à sua potência, porque o seu aspecto sombrio nada mais é do que a sua luz reprimida. Porque em algum momento da jornada você entendeu que aquilo era inadequado. E ela falou uma vez, numa das aulas dela, falava, eu em algum momento, eu já estava nessa caminhada há muito tempo, então eu resolvi, parar de reclamar. Eu não ia falar nada que contivesse uma reclamação. E Uhum. aí ela fala rindo, ela fala, eu fiquei 3 semanas sem falar nada. Ai, gente. Ela era Louise Hay, ela já estava naquele caminho, ela já Sim. tinha o processo dela. Uhum. Assim, você está dando esse exemplo, e eu lembrei disso, que é a gente compreender que a gente escutar o sussurro da vida, isso é uma trajetória. Não quer dizer que agora eu vou escutar o sussurro da vida e não vai acontecer de uma hora para outra. Não, é Por um isso que eu disco. falei assim, né? O escuta o sussurro da vida, mas você escuta sempre o sussurro da vida, né? Porque é meio isso, assim, né? Cada dia é uma coisa. Eu acho que eu associo muito, tanto quando você estava falando nessa coisa do despertar espiritual, eu acho que ele é só o começo. É só a primeira coisa, né? Você acha que acabou aí? Não, é agora que tá começando, assim, né? E também essa coisa da própria meditação, assim, né? De que para pessoas que meditam, ou para quem, enfim, nunca medita, é sempre a primeira vez, assim, né? Uhum, Porque nunca uma meditação é igual a outra, você nunca vai chegar no mesmo lugar, provavelmente nunca vai estar no mesmo estado exatamente do que você estava. Então é sempre uma primeira vez, assim, e é muito isso, eu acho, ouvir o sussurro da vida, assim, sabe? Então ele é sempre uhum. um novo, né? E você me falou isso e me lembrei quando eu fui aí em Floripa e a gente fez o Uhum, semeadores presencial, né? Uma das pessoas uhum, que estava presente falou: ai, para mim foi um pouco difícil no início, porque eu tô acostumada a fazer meditação sozinha, então eu já sei o caminho, né? E uhum, aí, quando tem outra pessoa guiando, mas eu consegui me entregar e foi ótimo. E que é um pouco isso, né? uhum, Também ouvir os sussurros da vida, se a gente tem uma hora que a gente precisa mudar os ares, senão a gente vai ficar viciado, né, em um uhum, formato de entendimento, ou um formato de meditação, ou um formato de oração, é um formato de crença, por mais que você tenha a sua crença espiritual, sempre é bom a gente investigar como é que outras pessoas também entendem Deus, como é que uhum, é de outras formas, porque uma coisa que eu tenho certeza é que todas as verdades elas convergem. Quando você vai estudando, e aí você uhum, vai vendo as similaridades nos formatos de trabalho energético, nos formatos de entendimento de como é que a gente se comunica com a espiritualidade. E por que é isso, assim? As verdades universais, elas são ditas por vários ângulos e elas chegam no mesmo lugar. uhum, Então, também é muito importante nesse processo da gente ouvir, é como se fossem outras línguas, né? Quando a gente vai aprendendo outras línguas, a gente amplia a uhum, nossa possibilidade de entendimento. Então, a gente vai aprender outras uhum, possibilidades de língua para estar se comunicando com o sussurro do universo. Isso também eu acho que é muito uhum. importante. É que Dentro para mim é muito assim, né, o aprimorar da percepção mesmo, assim, né? Porque quando você falou assim, outras línguas, a gente pensa em outras línguas faladas, né? Mas até outras formas de falar, né? Como Uhum. que a vida conversa com você, né? O que que você ouve além do que da palavra formulada, né? Às vezes você acha que não, então a vida vai vir aqui e vai me dizer, né? Assim. Mas tem muitas formas, acho, dessa mensagem chegar, assim. Acho que é muito isso de você estar desperto, né? E atento ao Sim, como a vida fala, né? Porque senão ela vai gritar e provavelmente não vai ser com palavras. sim, Não vai ser com palavras doces, alguma coisa vai acontecer para causar mesmo essa ruptura, assim, né? Para te forçar a olhar para aquilo. sim. Então eu convido todo mundo que está aqui para a semana que vem. A gente vai trazer a nossa convidada para que você escute a história de como é que ela parou, né, de vivenciar os gritos e começou a perceber os sussurros. É uma trajetória muito linda de uma pessoa muito querida. E
Exatamente, é isso aí. Até o próximo episódio e prestem atenção nas histórias que ela vai contar. Eu brinquei que, assim, com ela, né, que quando ela conta, parece que é mentira, mas não é. Exatamente. Então, um beijo, até semana que vem.